Levítico explicado, os segredos da santidade e dos sacrifícios revelados. Existe um livro na Bíblia que muitos ignoram. Um livro repleto de códigos, sacrifícios misteriosos e leis que parecem esquecidas pelo tempo. Mas se eu te disser que essas páginas escondem verdades profundas sobre Deus, a humanidade e até o futuro, o livro de Levítico não é apenas um manual de regras. Ele é um enigma divino esperando para ser decifrado. Fique comigo até o final e descubra segredos ocultos que podem transformar sua visão sobre a fé para sempre. Mas antes de continuar, já deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Se inscreva no canal para mais conteúdo como este. Agora, vamos mergulhar na incrível história. O livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia e do Pentateuco, sendo uma continuação dos eventos e leis estabelecidos em Êxodo. Seu nome vem da tribo de Levi, que era responsável pelo sacerdócio e pelo culto a Deus. O livro foca em instruções detalhadas sobre sacrifícios, pureza, santidade e regras para a vida espiritual e social do povo de Israel. O contexto de Levítico é a estadia dos israelitas no Monte Sinai, logo após a saída do Egito. Deus já havia feito uma aliança com Israel e estabelecido sua presença no tabernáculo. Agora, por meio de Levítico, ele dá instruções para que seu povo viva de maneira santa, refletindo seu próprio caráter. Uma das principais ênfases do livro é a santidade de Deus e como os israelitas deveriam se aproximar dele com temor e reverência. Uma das primeiras instruções trata dos diferentes tipos de sacrifícios, que tinham funções variadas, como expiação de pecados, gratidão e comunhão com Deus. Havia 5 tipos principais de sacrifícios: holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Cada um desses sacrifícios simbolizava um aspecto da relação entre Deus e seu povo. O holocausto, por exemplo, era um sacrifício totalmente queimado no altar, simbolizando a entrega total a Deus. A oferta pacífica representava gratidão e comunhão, enquanto a oferta pelo pecado servia para purificar a pessoa de transgressões cometidas. Levítico também estabelece o papel dos sacerdotes, especialmente da família de Arão. Os sacerdotes eram responsáveis por interceder pelo povo, realizar sacrifícios e ensinar as leis de Deus. No entanto, havia critérios rigorosos para o sacerdócio. Um exemplo disso é a história de Nadab e Abiú, filhos de Arão, que ofereceram fogo estranho perante o Senhor e foram consumidos pelo fogo divino. Esse evento destaca a seriedade da santidade de Deus e a necessidade de obediência estrita às suas ordens. O livro também aborda a questão da pureza, tanto ritual quanto moral. Deus instrui os israelitas sobre o que era considerado puro e impuro, abrangendo questões como alimentos, doenças, contato com mortos e relações interpessoais. Muitos desses regulamentos tinham o objetivo de separar Israel das nações pagãs e reforçar a identidade santa do povo escolhido. Por exemplo, a dieta alimentar excluía certos animais considerados impuros, como porcos e crustáceos. Isso não apenas reforçava a obediência a Deus, mas também podia ter benefícios para a saúde. Outro tema central de Levítico é o Dia da Expiação, ou Yom Kippur, um dos rituais mais solenes da religião judaica. Nesse dia, o sumo sacerdote fazia sacrifícios especiais para expiar os pecados de toda a nação. Parte do ritual envolvia 2 bodes. Um era sacrificado e o outro, chamado de bode expiatório, tinha os pecados do povo simbolicamente colocados sobre ele antes de ser enviado ao deserto. Essa cerimônia enfatizava a graça de Deus em perdoar os pecados e a necessidade de arrependimento. Levítico também traz diretrizes para a vida moral e social dos israelitas. Deus ordena que seu povo viva de maneira justa, tratando bem o próximo, respeitando os pais, sendo honestos nos negócios e ajudando os necessitados. A famosa ordem "ame o seu próximo como a si mesmo" está em Levítico, mostrando que a santidade não se limitava ao culto, mas também se refletia no dia a dia. Outro aspecto importante do livro é a santidade sexual. Deus estabelece padrões claros para os relacionamentos, proibindo práticas como o adultério, incesto e relações com pessoas do mesmo sexo. Essas regras reforçavam a distinção entre Israel e as nações vizinhas, que frequentemente praticavam imoralidades em seus cultos pagãos. Agora que já desvendamos parte desse mistério, surge uma pergunta intrigante. Por que Deus estabeleceu regras tão específicas sobre sacrifícios, pureza e santidade? Seria apenas para o povo daquela época, ou há algo muito maior escondido nessas palavras?
Se você está gostando dessa jornada e quer continuar descobrindo segredos por trás do Levítico, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. A parte mais surpreendente dessa história ainda está por vir. O livro também trata das festas sagradas, como a Páscoa, a festa dos tabernáculos e o ano do jubileu. Essas celebrações lembravam os feitos de Deus e reforçavam a identidade espiritual do povo. O ano do jubileu, por exemplo, acontecia a cada 50 anos e envolvia a liberação de escravos e a restituição de propriedades, destacando a justiça e a providência divina. Levítico detalha as bênçãos pela obediência e as maldições pela desobediência. Deus promete prosperidade, segurança e vitória sobre os inimigos caso Israel cumpra suas leis. No entanto, se o povo se afastasse dele, enfrentaria derrotas, fomes e exílio. Essa parte do livro antecipa eventos futuros da história de Israel, como o cativeiro babilônico, que ocorreu devido à desobediência. No contexto cristão, Levítico tem grande significado. Embora muitas de suas leis cerimoniais não sejam mais aplicáveis após a vinda de Jesus Cristo, seus princípios espirituais continuam relevantes. Jesus é visto como o sacrifício perfeito que cumpriu de uma vez por todas o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. A chamada santidade em Levítico também ecoa no Novo Testamento, onde os crentes são incentivados a viver de maneira pura e dedicada a Deus. Levítico pode parecer um livro difícil de ler, devido às suas leis detalhadas, mas ele revela a preocupação de Deus com a santidade, a justiça e a adoração correta. Ele mostra que Deus deseja um relacionamento com seu povo e estabelece meios para isso acontecer de maneira santa e ordenada. No fim, Levítico nos ensina que aproximar-se de Deus exige reverência, obediência e pureza, valores que continuam essenciais na vida espiritual dos crentes hoje. O livro também enfatiza a importância do sangue nos rituais de expiação, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Levítico 17, 11. Esse conceito aponta diretamente para o sacrifício de Cristo, que ofereceu seu próprio sangue para a remissão dos pecados da humanidade. Assim, Levítico não é apenas um conjunto de regras antigas, mas um livro que aponta para a redenção final em Jesus. Além disso, os regulamentos sobre pureza e impureza nos mostram a necessidade da santidade em todas as áreas da vida. Deus queria que seu povo fosse distinto, e essas leis ajudavam a reforçar essa separação entre Israel e os povos pagãos. Da mesma forma, os cristãos hoje são chamados a viver de maneira santa, separados do pecado e dedicados a Deus. Ao longo de Levítico, vemos o caráter de Deus sendo revelado. Ele é santo, justo e misericordioso. Ele deseja um relacionamento com seu povo, mas exige que esse relacionamento seja baseado na obediência e na santidade. O livro nos ensina que a adoração verdadeira não é apenas uma questão de rituais externos, mas também de um coração puro e comprometido com Deus. Portanto, Levítico continua sendo um livro essencial para entender a Bíblia como um todo. Ele lança as bases para a adoração, o sacerdócio e a santidade que se cumprem plenamente em Cristo. Suas lições ainda são valiosas para os crentes hoje, pois nos lembram de que Deus deseja que vivamos de acordo com seus padrões e nos aproximemos dele com reverência e obediência. Agora você viu que o livro de Levítico não é apenas um conjunto de regras antigas, mas um código divino cheio de mistérios e significados profundos. E isso é só o começo. A Bíblia está repleta de histórias surpreendentes e revelações que podem transformar sua maneira de enxergar a fé. Então, não pare por aqui. Curta este vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precisa conhecer essas verdades. E claro, clique no próximo vídeo e continue essa jornada incrível pelo conhecimento bíblico. Nos vemos lá!